Oi, fizeram boa meditação, tá tudo bem? Esse estilo de meditação é a meditação nata, a linhagem da qual eu faço parte. Então, tantos estilos de meditação eu até mudo às vezes na minha vida pessoal. Meditação zen, meditação transcendental, meditação kriya. Mas essa meditação, ela vai direto mexer nas energias, ela é baseada na capacidade ativa da consciência de agir na própria consciência. E uma das coisas que a gente tem dificuldade de perceber é como uma coisa ilusória pode ter consequências reais. Como uma coisa ilusória pode ter consequências reais. Na física existe o conceito ex nihilo, né? Nada vem de nada. Então, se aconteceu alguma coisa, havia forças envolvidas. Mas quando a gente está lidando com as outras camadas do universo, com seres subjetivos como nós humanos, fica mais fácil de entender isso. Como que algo ilusório pode causar uma dor real. Ou uma reação real. Se eu começar a falar para vocês, se eu chegar para uma criancinha, não sendo verdade, uma crueldade que eu, se Deus quiser, jamais terei. E se eu chegar para uma criancinha e falar, então, seu gato morreu, e nem é verdade, ela vai começar a chorar naquele instante. A dor é real. Causa ilusório. Não aconteceu nada com o gato. E é muito fácil a gente se dissociar da percepção infantil, porque as ilusões infantis estão muito óbvias. Eu tinha certeza de que quando eu crescesse, a minha vida, eu era criancinha, e eu falava assim, imagina que eu vou fazer igual aos adultos. Que bobagem a vida deles. Eu vou passar a vida jogando videogame. Por que eles estão usando o tempo para outras coisas? Tudo que eu não quero fazer hoje em dia é jogar videogame. Mas era a ilusão daquele momento. E se alguém me dissesse, Sashanata, você mais tarde não vai ter videogame, eu ia chorar. Eu ia sofrer. Aquilo que é irreal pode ter dores reais, gente. E conforme eu estava andando por ali para cá, eu recebi um presente hoje, que foi que nenhum táxi quis me pegar. E aí, eu vim caminhando, eu e um guarda-chuva emprestado. E aí eu fui percebendo aquele caos. E aí eu vi a beleza de uma árvore no escuro. E eu fui olhando todo esse Maia, e eu já sabia que eu ia dar aula sobre compaixão em Maia. Tinha planejado. Então, eu fui olhando aquilo tudo. Fui percebendo isso, que a gente consegue entender quando a gente lê um livro, quando a gente vê um filme. O filme pode nos emocionar, mas por analogia e por nos tocar, aquilo não é real. E se eu perguntar para vocês, gente, o filme que eu posso pegar de exemplo, um bem antigo, olha, E o Vento Levou, porque assim eu faço spoiler para ninguém. E o Vento Levou. Se eu perguntar para vocês, gente, o ódio da Scarlett O'Hara era verdadeiro? Claro, ela estava com ódio verdadeiro. Mas era verdadeiro? Não, era verdadeiro dentro da historinha. É um livro, chamava Margaret alguma coisa, que virou um filme. Tá lá, é uma das páginas. Se eu ler aquela página, aquele personagem ainda está em agonia, naquela página. Mas eu sei que páginas para frente ela já está melhor. Páginas antes ela está em outra situação. Só que a personagem não tem capacidade de andar pelas páginas. Eu tenho, eu estou fora das páginas. Ah, isso é interessante, né? Lembra de DVD? Aquele artefato interessantíssimo, que era um disco prateado místico, formava um arco-íris quando você colocava na luz, e aí você colocava dentro de uma caverninha escura de plástico, e aí de repente aparecia uma coisa na sua TV, tinha esse artefato arqueológico, chamado DVD.
As gerações mais novas já não conhecem, né? Assim como não sabem que CD é do Spotify. Mas o DVD era um artefato arqueológico místico, prateado, de arco-íris, super interessante. E se a gente olhasse o DVD, lá dentro, o Indiana Jones ainda está passando perigo. E o chapéu dele está perdido, mas também já está encontrado. Está tudo lá. Mas como a gente está fora daquela dimensão, a gente ao mesmo tempo vive o antes, o presente e o depois dele. A gente pode até colocar e observar, mas a gente está além. É interessante. Essa é a definição de Maia dos indianos. Isso aqui é super real no sentido de que a alma escolheu vir para esse teatro. E assim como uma escola, isso aqui nos impacta. Aquilo que eu aprendi na minha quarta, quinta, sexta série era absolutamente irrelevante como projeto em si. Eu escrevi na minha oitava série um trabalho sobre o México, o país México, a história política do México dos últimos 150 anos. Minha professora quis que eu escrevesse. O que é aquilo que adiantou? Onde está aquela obra-prima? Perdida no cosmos, gente. Em algum DVD cósmico, eu não faço ideia de onde aquilo foi. Mas aquilo causou um efeito em mim. E eu até hoje, queira ou não, sei mais sobre o México. Porque eu sabia antes. Então, teve um impacto. Embora aquilo se perca nas areias do tempo. Então, como que a alma pode evoluir se tudo isso aqui é uma ilusão? Porque ela é afetada por essa ilusão. A consciência vai sendo trabalhada nessa ilusão. Quando a gente chega para uma criança e a gente fala, vamos brincar que você é uma princesa, não importa se ela é descendente de alguma bobagem de família real ou não. Mas aquilo vai transformá-la, encantá-la. Aquilo vai criar um elo e uma amorosidade. E é assim que o irreal afeta o real. Porque nós permitimos, porque nós somos criativos o suficiente para pegar o que é irreal e, através da nossa potência e do poder da nossa consciência, nós transformamos o irreal em real. Se eu enfrentar alguma coisa que faz eu achar que eu sou um derrotado, eu vou trazer para mim o conceito de que eu sou derrotado. E aí o meu poder como criador da minha consciência vai me encher de energias derrotadas. Mas é porque eu decretei para mim. Então, isso não é aquela mágica superficial que às vezes eu vejo gente falando, que olha, você cria tudo, tá? Então é só não criar que tá tudo bem. Pronto, bem-vindos à minha TED Talk. Não é isso. O mundo tem um grande poder, nós estamos imersos no mundo. Não é simplesmente você olhar no espelho e falar, agora estou co-criando que eu serei 10 centímetros mais alto. Não, calma, não é assim que funciona. As leis da matéria elas são densas. As coisas levam um certo tempo para serem transformadas. Mas quanto mais você está na essência, mais rápido aquilo se transforma. E a repercussão vai acontecendo aqui. Então é muito libertador a gente fazer essa meditação que a gente fez de ir tirando as camadas. É Maia. Mas aquele sofrimento que aquela pessoa amada minha teve, sofreu mesmo, mas era Maia. Mas aquela pessoa que eu passei, que está na chuva, olha, no fundo tudo isso aqui é uma ilusão, mas a dor dela é real, vai lá e tira ela da chuva. Sente no coração se é seu papel, e se puder, compaixão, haja, proteja, acuda e não se envolva. Por que não se envolver? Essa é a parte mais avançada dessa conversa. Então prepare-se, respire, expande a consciência. Ajudar na matéria é algo importante e muito bonito. Mas os portadores da luz, estou falando com vocês, têm a capacidade de fazer algo diferente. Ao mesmo tempo que dão um pedaço de pão, dão uma chave vibratória que liberta da prisão. Se você vê uma pessoa e você sabe que ela é uma alma, que ela não lembra, é uma página do livro, o pontinho do DVD, mas ela é uma alma imortal,
conectada a outras camadas do cosmos. Está lá resolvendo um karma temporário, vem de longe, vai para longe. Você lembra. E ao lembrar, a sua irradiação estimula que ela saia daquela condição ilusória. Então ela acha que está recebendo um pão. Ela, na verdade, está recebendo um pão e um reconhecimento de que ela é muito mais do que aquilo. Muito mais do que uma pessoa indulta. Um mestre meu me dizia, cuidado de olhar alguém e falar, nossa, como essa pessoa é confusa. Porque aí, ao invés de você estar neutro e ajudá-la a sair da confusão, você acaba de reforçar. Não, ela é uma confusa. Vou pôr um rótulo. Só que se você lembrar que ela não é uma pessoa confusa, ela tem uma expressão confusa, mas ela é uma alma de luz, você ajuda, você cria uma ponte que vai lentamente ajudá-la a sair daquilo. Porque você se torna guardião de uma camada vibratória que a pessoa fala, ai, nem sei como, mas eu consegui sair de algumas coisas que você foi possibilitando, assim como outros possibilitam para vocês, muitos possibilitam para mim. Então isso da gente estar misturado em Maya é aprisionante. Quanto mais preso a gente está, olha, não adianta alguém vir falar de poemas de Fernando Pessoa se você acaba de topar o dedinho do pé e quebrar o dedinho na madeira. Não adianta. Porque aquilo grita com você. A dor física grita. E aí alguém chega para você e fala assim, "Ó, mais salgado, com do pessoal sem lágrimas, legal. Tem que quebrar o dedinho. Multiplicaram-nos. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram para que fosse nosso amado. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Não vale a pena. Mas vocês estão me ouvindo porque nenhum de vocês está nessa dor física intensa. Então, Maya vai se tornando desesperadora, aprisionante. É real isso. A gente tem que ter compaixão. Mas compaixão não é identificação. A gente tem que estar aqui lembrando. Olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Mas eu estou. E farei o meu melhor. E você também não é daqui. E ninguém aqui é daqui. Mas a gente está aqui para crescer. Só que se eu emano essa energia de encontrar alguém, olhar nos olhos da pessoa e falar, oi, você lembra que você não era aqui? De repente ela nem lembrava, mas ela até se solta. Eu não preciso dizer em palavras. É uma energia libertadora. Quem mais falava isso? Os mestres indianos, os mestres budistas. Jesus, lembra de Jesus? Falava do nosso potencial, falava milagres maiores do que os meus, vocês vão poder fazer. Vocês são tão filhos de Deus quanto eu. E aí o que a gente faz? A gente esquece tudo que ele ensinou do nosso potencial e aí a gente fica fã dele. Fã. Fã de Jesus. Fã. Sou fã. Acho legal. Então isso nos diminui. Isso diminui o nosso potencial. Isso nos torna prisioneiros da matéria. Eu sou fã de verdade, mas é uma energia de ir buscar a mesma luz. Não apenas de admirar e bater palma. Porque a forma é Maya e a essência nos une. Eu me lembro há muitos anos de um mestre. Eu perguntei para ele, era um mestre muito sábio. Eu perguntei para ele de um indiano famoso. Esse indiano tem uma organização de milhares e milhares de seguidores. Mas tem muita coisa muito esquisita lá, sabe? Alguns escândalos, alguns casos. O que é isso? E aí o mestre me falou assim, essa é uma alma muito velha, esse famosão, é uma alma muito velha, que decidiu fazer o bem sem consultar o resto do cosmos, os irmãos mais altos, as irmãs mais altas. Então ele está fazendo o bem do jeito que ele entende. E assim,
ele vai enfrentando um caos, porque ele se desconectou de algo maior. Ele, sem querer, se enroscou num tipo de maia do bem. Como se eu chegasse e falasse assim, olha, eu sei que você precisa, tá? Deixa comigo, eu vou resolver o seu problema. Só que se isso nasce do meu coração, tem uma potência energética para realmente eu trazer algo sem me envolver. Agora, se eu olhei, não senti nada no coração, mas eu me coloquei nesse papel por alguma grandiosidade ilusória, deixa que eu resolverei todos os seus problemas. Gente, isso é um auto-pecado, não é uma... Isso não é um impulso interno, é uma distorção do fluido da energia. É um ligue para mim e eu resolvo tudo com você. Só que às vezes a gente faz isso com a melhor das intenções. A melhor. Então, ao dissolver-se desses muitos males e encontrar a compaixão verdadeira, a compaixão traz uma humildade. Porque a compaixão é um estado de prontidão ao servir. É assim, eu senti compaixão por mim, que sou ignorante, por você que tem dores, por aquele animalzinho que está ferido. Ok, pergunto ao infinito, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar em equipe. Porque eu ser separado do infinito é outra ilusão. Eu ser separado do infinito é outra ilusão. Então eu pergunto, qual é? E aí eu vou treinando a intuição, para eu sentir, para eu agir. Olha, esse cachorrinho, pega. Então agora leva no veterinário. Então agora entrega para adoção. Ou então leva para casa. A gente vai sentindo a cada instante, sem se envolver. Envolveu, acontece como aquele famoso indiano. Cria uma organização que ajuda milhares de pessoas, desvia dinheiro, onde aconteceu, tem briga, tem bilhões envolvidos e não cabe. Fica se afastando da pureza da energia. E é da natureza de Maia que os fios se enroscam. É o natural de Maia. Maia é para ser um enrosco. Ela não usa. Respira, solta ar. Aquele mestre falando de Jesus falou, olha, porque ele se identificava não com... A gente acha, será, que se a gente chegasse para ele e falasse, oi, quem é você? Ele fala, oi, tudo bem? Eu sou filho de um carpinteiro. Tudo bem? Ele não se identificava com a história dele, como nenhum mestre se identifica. Ele se identificava com um nível de amor, com um nível de vibração. Então, ele falou de maneira muito bela, quando dois ou mais se reunirem, eu vou falar, esse eu é uma expressão de amor divino, é uma vibração, não é uma pessoa. Mas eu percebi um dia que quando a gente está conectado com o infinito, essa expressão também está presente. É que quando tem duas pessoas, a gente percebe. Mas quando a gente está na nossa solidão, nem sempre a gente percebe que está conectado no infinito. Só que a gente está. Faz parte do ser humano. Então, em resumo, cada um de nós está em Maia. Se você está confuso, parabéns. Você é da raça humana. Mas as confusões vão podendo serem dissolvidas e trabalhadas conforme a gente lembra que a gente está na presença de algo maior. A gente vai se dissolvendo dessas muitas ilusões que são pedagógicas. E que às vezes algumas ilusões bem intencionadas nos enroscam. A gente se despe e pratica compaixão, que é um estado de profunda atenção para o servir. Eu entendo a sua dor. Onde que eu sinto que eu posso trabalhá-la? Talvez eu encontrei um moço, um homem jovem, bonito, provavelmente muito rico, e ele foi pedir minha ajuda. Ele falou de uma inquietação que ele tinha. Ele tinha uma inquietação e não tinha paz. E aí eu me concentrei, eu não sei de nada, como eu ajudo, como eu ajudo, como eu ajudo. E a intuição desceu assim, esse você não ajuda. Diga para ele que essa inquietação é a única coisa que está impedindo
que ele seja um homem superficial, como tantos outros na posição dele. Ele é belo, alto, rico, inteligente, jovem. Mas por ser inquieto, ele buscava sair das ilusões. E aí ele foi me perguntar: o que eu faço com a minha inquietação? Eu respirei, pedi ajuda, me coloquei na compaixão, estou aqui para ajudá-lo. E a resposta veio: só conte para ele, não faça mais nada. Perceba como a compaixão é um estado de prontidão para fazer. Ela não é a gente do nosso nariz que não deve a vida do outro. E nem é mais. Então, ao percebermos-nos conectados ao infinito, a gente naturalmente vai ter o paradoxo de sermos mais confiantes, mais firmes e mais humildes. De nos perguntarmos: estou aqui, trabalhando a compaixão por mim, que eu sou tão falho, por todos nós que sofremos tanto com a nossa ignorância, por cada árvore esmagada no asfalto de São Paulo, por cada animal negligenciado, por cada pessoa que se esqueceu que é uma alma. Mas eu vou agir dentro do infinito. Porque senão seria como eu sair correndo pela escola, jogando fora a lição de casa de todo mundo. Pronto, virei popular. Libertei-os do peso da lição de casa. E aí ninguém aprende nada. Por isso é necessária essa sabedoria. Unida ao amor. Agradeço vocês me ouvirem. Agradeço a instrução, a presença de vocês. Agradeço a Lígia, a Guardiã, todo mundo de casa. E a equipe técnica, maravilhosa, maravilhosa, agradeço. E aos mestres que nos inspiram. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? É lindo, né? Eu também aprendo tanto. É bom que eu não sei de nada, porque eu vou aprendendo junto. A intuição é um estado muito interessante, né? Porque eu até sei conceitos, mas se eu me abro, eles são apresentados de uma maneira mais bonita. E formam coisas novas, né? Saber conceito, gente, é igual comprar as mesmas tintas que o Leonardo da Vinci usava. Eu posso comprar todas as tintas que ele usava, não vai adiantar. A hora de expressar tem que ter o auto-entendido. Bom, se alguém quiser perguntar algo... Subir? O Maia está a serviço de quê? É justamente para a gente poder se relembrar e então acessar de novo esse estado de compaixão, de unidade. Maia, essa ilusão cósmica, ela é algo muito interessante. Porque num nível muito elevado de Parabrahman, ela deriva do fato de que, como tudo é uno na essência, se não tiver um pouco de Maia, a gente não vai conseguir experimentar nada. Se eu realmente, como eu sou na essência, fosse ligado a tudo, eu não ia poder viajar, eu não ia poder ter dia e ter noite, porque tudo ia ser a mesma coisa. Então, existe a infinita essência, mas ao se manifestar, é como o prisma que tem que dividir as cores, para que as cores existam. Senão a gente não vai perceber o amarelo nem o azul. Então já começa ali uma divisão. Ou seja, existe a multiplicidade na criação. E aí começa a ter um pouco da limitação. Porque aquilo que no prisma, que era a cor, é violeta, já não é laranja. Só que se a gente volta no prisma, a gente vê que é assim. Só que não é. Na expressão não é. Só que é. Só que não é. Depende de que ponto a gente está da consciência. Então, já vai começando naturalmente a aparentar ser múltiplo. Como um fractal, como um caleidoscópio. Só que, a outra parte da sua resposta é que Maia é, em grande parte, forte assim, porque ela é opcional para nós. Os mestres me ensinam que existem outros seres em outras camadas do cosmos que não fizeram, não se matricularam na escola do livre-arbítrio como nós. Nós somos almas que descemos de vibração mais do que
mais do que comum. A gente realmente escolheu esse ser de vibração bastante trabalhar o livre-arbítrio. Na Bíblia é falado de maneira poética da árvore do bem e do mal. Enfim, a gente veio realmente escolher entre luz e sombra, bem e mal. Como a gente faz isso? Aqui. Bem-vindos na sala de aula. Então, existem outras maneiras de evoluir no cosmos. Mas são outras. Nós, almas humanas deste planetinha, escolhemos trabalhar especificamente uma subdivisão do amor divino, que é a redenção. Que é a gente mergulhar na lama, exercer o livre-arbítrio e escolher a luz. Então, dentro, como se fosse uma orquestra, né? Um instrumento que a humanidade da Terra toca é o desenvolvimento do amor de resgate. Tem outros vários tipos de amor, mas para isso é necessário mergulhar bastante em mar. Diz a gente aí já entrei em temas cósmicos, né? Aí pedi. Mais alguma coisa? Do teu amor? Namastê, boa noite a todos. Até terça-feira. Agradeço.